só começar a gravar aqui. Pronto. Aí, nono ano, aula de História. Nós vamos começar a falar sobre a Revolução Russa, que a gente viu na aula passada. E aí nós vamos fazer as marcações que eu fiz ontem, né? João, a gente fez essa marcação, eu mandei lá, não foi no grupo? Fizemos sim, professor, me lembro. Pronto, então aqui eu vou só fazer uma revisãozinha para a gente começar. Enquanto isso, o sétimo ano aguarda a professora, certo? Esses nomes de Free Fire, essas coisas assim, não é aceito, vocês sabem muito bem. Aí, para a pessoa pegar, não perder as contas, tem que pegar e fazer um e-mail fácil. Fazer um e-mail, fazer um e-mail, né, que você use ele pro resto da vida, especialmente com seu nome, porque quando vocês começarem a trabalhar, vocês têm que ter o e-mail de vocês com o nome de vocês, porque a maioria das empresas, elas só chamam a pessoa para trabalhar quando tem um e-mail que eles conversam. Às vezes a pessoa liga, ninguém atende. Às vezes a pessoa liga, mudou de número. Às vezes a pessoa liga, tem um monte de empecilho para não falar com a pessoa. Então eles falam através de e-mail. Então é bom fazer um e-mail para que você possa usar ele a vida toda, certo? Bora. A maioria das pessoas aí fazem o e-mail com o nome completo da pessoa. Porque aí não tem condição de ter dois nomes iguais no mundo todo, só se for Maria da Silva. Aí Maria da Silva tem igual. Aí, mas as outras pessoas têm que fazer um e-mail completo. Eu já ensinei isso aqui a vocês, como fazer e-mail. E fazer um e-mail e botar uma senha fácil, certo? Botar uma senha fácil, um número do telefone celular, uma data de aniversário com uma letra, e etc, etc. Tem várias formas de fazer um e-mail com uma senha fácil. Aí esse negócio de tá mudando de conta o tempo todinho, aí viu, seu Israel, você vai ter que fazer todos os exercícios de novo do Google Sala de Aula, viu? Que sua conta vai estar inativa, vai ser excluída. Aí você perdeu sua conta e eu já tinha explicado como fazer. Aí quem... Menina, acabei de escutar um, professor. Tá aqui. Pois é, seu Gustavo, você vai ter sua conta também excluída, viu? Aí você pode usar da sua mãe, se não usar, você vai excluir também, vai ser tudo zero do não, começar do zero, viu? Pois é, aí você faça sua conta para o resto da vida, não é para estar fazendo 20 e tantas contas não, porque você não vai fazer os exercícios. Sexta-feira, amanhã, é o dia de eu olhar quem fez e quem não fez. E olha que quem não tem quem não está fazendo as coisas do Google Sala de Aula, já vai ser excluído, já foi excluído, aliás, foi excluído ontem, quarta-feira, viu? Aí se não foi excluído, o sistema tá lento, mas já excluiu, já botei para excluir ontem. Então se você não fez, faça um e-mail para usar pro resto da vida. Então, mais uma vez. Oi. Eu fui uma das pessoas que foi excluída? Não sei, você fez exercício lá ou deixou de fazer? Acho que só tem uma. Até dois exercícios de cada matéria não é excluído, mas 3 em diante, em qualquer matéria é excluído. Aí vai ser um problema só, viu? Que vai ter que fazer do zero. E a gente tá terminando o bimestre. Se você pegar aí se você pegar e não fizer os exercícios, vocês vão tirar nota baixa na qualitativa. Tirar baixa totalmente não, né? Porque tem gente que participa das aulas todinha aqui. Mas a qualitativa também fazer os exercícios lá. Aí perde os pontos a qualitativa. Ficar fazendo a conta aqui, depois tira, bota da mãe, bota do pai, bota do avô, bota do Dom Pedro II.
Aí não dá. Viu? Aí você pega, Francisca tem que ativar o microfone. Tem que fazer tem que fazer um. Professor, seu microfone tá desligado. O meu? O meu? Ah, professora Francisca, liga o microfone. Agora ligou. Agora ela ligou. Bom dia, professora. Bom dia. Tá ligado. Pronto. Pode começar a aula aí. Detona aí. Então vamos aqui o nono ano. Vamos lá, nono ano. Olha, a gente tá falando sobre, a gente já falou sobre a guerra. Aí a gente viu, né, a Primeira Guerra Mundial. Vou me concentrar aqui, né, porque já tem muita coisa aqui. Aí, ó, a gente já viu a Primeira Guerra Mundial. Aí depois disso surge a Revolução Russa, viu, em 1917. Essa Revolução Russa vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, que são países socialistas. Eu disse a vocês, né, que essa união, o RSS, ela vai ser um bloco socialista e vai contrapor os Estados Unidos, que tem a hegemonia internacional também, né, que é a segunda potência, e eles são capitalistas. Então, são dois blocos antagônicos, um que é formado pela União Soviética e outro pelos Estados Unidos, cada um defendendo um socialismo e o outro capitalismo. Aí aqui nós vamos ver o socialismo e a revolução. Então deixa eu botar aqui, vamos aqui, socialismo e revolução, viu? Aí, as correntes socialistas. As ideias socialistas logo impulsionaram diversos movimentos revolucionários, como a Comuna de Paris de 1871. Até hoje, vários partidos e grupos políticos de diversas partes do mundo apresentam propostas inspiradas no socialismo. Uma das correntes socialistas do século XIX foi o marxismo, viu? Aí é bom lembrar disso, que Karl Marx ele foi um estudioso que as pessoas tinham por base as suas ideias. É a teoria que defendia que a criação de uma sociedade sem desigualdade ou exploração, que é a sociedade comunista, certo? Que as pessoas têm preconceito, porque quando fala em comunismo, acha que muita gente achavam que eles eram canibais, que pegavam as crianças e comiam as crianças cozinhadas, matavam as crianças e comiam cozinhadas e tal. Então tem um preconceito muito grande com Karl Marx, com o comunismo, mas o comunismo não é essa ideia que lançaram aí não, essa mentira que lançaram. O comunismo é aquela questão de ser comum, vem de comum, não de anarquia, mas de comum, coisas comuns. Tudo que eu tenho é em comum, tudo que a sociedade produz, ela tem que ser partilhada. Todo mundo tem que ganhar, certo? Não é só um grupinho que tem que ganhar e os outros só sofrendo. Aí então a gente tem que tirar essa ideia da cabeça, né? De que o comunismo é uma coisa ruim, como lançaram essas ideias, especialmente pelos Estados Unidos, que lançam essas ideias de que os comunistas comiam crianças, que matavam as crianças para comer e etc. Aí criou a ideia de que o comunismo era ruim. Então, para alcançá-la, seria necessário realizar uma revolução e instaurar uma sociedade de transição, comandada por um Estado socialista. Outra corrente dessa época foi o anarquismo, que propunha o fim das desigualdades,
né? Então, o anarquismo, ele propunha o fim das desigualdades, da opressão e a eliminação de toda estrutura de poder, incluindo o Estado, certo? E a social-democracia, né? Essa social-democracia, ela vai surgir na Alemanha, que defendia alcançar o socialismo de forma gradual, sem revolução, por meio de sucessivas reformas do capitalismo. Então nós temos esses 3 pontos: o marxismo surgindo como uma corrente socialista, né, na história, o anarquismo e a social-democracia, certo? Então as divergências em relação às estratégias para alcançar uma sociedade mais igualitária perduraram até o século XX. Então aqui nós temos a linha do tempo, né? Em março de 1917, queda do czar, governo menchevique. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. É Débora. Aí o governo menchevique, viu? Aí tem a outra parte aqui, a Revolução Bolchevique, em novembro de 1917. De 1917 a 1921, a Guerra Civil, brancos e vermelhos, certo? E em 1921, a nova política econômica, NEP. Em 1922, a criação da União Soviética. E em 1924, a morte de Lenin, que disputa entre Trotsky e Stalin. Em 1928, planos quinzenais, que a gente vai ver o que é. Ainda tem mais coisa aqui, né? Sobre os dados históricos, né? Então, aí nós vamos ver aí essa parte. Como eu já disse a vocês, o comunismo, que algumas pessoas dizem que é ruim, não é que é comum, em relação a comum, e não a de ser comunista, de ser anarquista, né? Não tem nada a ver, viu? Então são essas 3 correntes, e agora vamos ver, tira aí o print e bota lá no grupo, Joãozinho. Pronto, professor, pode passar. Certo. A Internal Comunista, certo? Então, aqui, em 1864, operários europeus de diferentes tendências socialistas criaram uma Associação Internacional de Trabalhadores, a chamada Primeira Internacional. Alguns anos depois, ela foi dissolvida em meio às divergências entre as várias correntes participantes. Em 1889, surgiu a Segunda Internacional, que reunia partidos e sindicatos da Europa. Tudo hoje que nós temos de sindicato, que defende os direitos dos trabalhadores e tal, tudo isso veio desse período aqui, viu? Então a primeira internacional, essa reunião de trabalhadores. A segunda comuna reunia partidos e políticos da Europa, dos Estados Unidos e da Argentina, certo? Aí já ampliou essa segunda internacional. Nos vários congressos da associação, ocorreram em diversas cidades europeias, ganhavam destaque as opiniões dos sociais-democratas e dos marxistas, além da expulsão dos anarquistas. Com a eclosão da Primeira Guerra em 1914, as divergências entre marxistas, contrários à participação no conflito, e socialistas democratas, que apoiavam os interesses dos estados na guerra, levaram à dissolução da Segunda Internacional. Aí vamos aqui os antecedentes da Revolução Russa, né? Os antecedentes da Revolução Russa. Aí aqui a gente só tem isso aqui. Joãozinho tirou o print aí? Vou tirar agora. Certo. Meu Deus, Ivanildo, tenha paciência, só tem um. Ela tá perreando com o quê? Não mandar os vídeos, professor, eu tenho que editar, tenho que tirar da presença, tenho que fazer um bocado de coisa, só tem um de mim. Tem que ter paciência. Eu vou botar outra pessoa para ajudar você.
copiar, pra você entender? Porque se depois de tarde eu fico com muita coisa pra fazer. Mas calma que dá certo. Eu vou botar. Você pode passar. Eu vou botar outra pessoa para ajudar Joãozinho. Alguém se candidata? Eu, né, professor? Tá certo, Ivone. Ivone vai printar a frequência, só a frequência da aula, viu? E Joãozinho printa os prints dos conteúdos. Tá certo. Pode passar. Depois me coloca como administradora, viu, professor? Certo. Aí, ó, os antecedentes da Revolução Russa. No início do século XX, o Império Russo tinha uma população de 150 milhões de habitantes. Cerca de 80% deles viviam no campo, em condições semelhantes à da escravidão feudal. Deixa eu botar logo Ivone aqui, não vou esquecer. Pronto, Ivone. Aí você faz a frequência, viu? Vou mandar lá. Aí, ó, 80% deles viviam no campo em condições semelhantes à da escravidão, da servidão feudal, da época do feudalismo. Os 20% restantes eram formados por operários urbanos, especialmente na cidade de São Petersburgo e Moscou, e pela poderosa elite da aristocracia russa. Essa elite era formada por um grupo de pessoas, de grandes proprietários, né, a aristocracia russa. Então aqui, ó, a poderosa elite da aristocracia russa. Essa elite era formada por grandes proprietários, boiardos e pela nascente burguesia industrial. Ela ocupava os principais cargos públicos e militares, controlando o Estado ao lado do czar. Czar quer dizer imperador. O poder do imperador, que se assemelhava ao dos reis absolutistas da Europa, era reforçado pelo apoio da Igreja Ortodoxa Russa e pela atuação da polícia política. Os eita, que eu não sei russo não. Okhrana, certo? Os 3 últimos czares russos da dinastia Romanov procuravam industrializar o império por meio de empréstimos de capital estrangeiro. O último deles, Nicolau II, envolveu-se na competição imperialista por mercados na Ásia. Disputou com o Japão a posse das regiões chinesas de Manchúria e Coreia. Na Guerra Russo-Japonesa de 1904 perdeu, fato que comprometeu internamente a autoridade do czar. Outros eventos contribuíram para a impopularidade de Nicolau II. Em janeiro de 1905, milhares de pessoas pobres se reuniram em uma manifestação popular pacífica em frente ao Palácio de Inverno, sede do governo russo. Hoje é o Kremlin, viu? A sede do governo russo é o Kremlin, não é mais esse Palácio de Inverno, não. A manifestação foi violentamente reprimida pelas tropas do czar. Esse episódio, que resultou em cerca de 1.000 mortos e mais de 2.000 feridos, foi chamado de Domingo Sangrento. Aí o que é o Domingo Sangrento, né? É esse episódio que matou 2.000 pessoas, né? Quando esses pobres se reuniram pacificamente em frente ao Palácio de Inverno, na sede do governo, certo? Então, vocês vão ver aí, né, que houve então uma onda de protestos, greves e levantes. Vocês viram que aconteceu isso com aquele George Floyd, não foi, nos Estados Unidos? Vocês lembram dele? Já ouviram falar? Ou não? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço ele muito não. George Floyd foi um negro que foi assassinado pelo policial americano. Aí surgiu um monte de revolta, né, de greve, revolta, protesto, foi tudo lá e teve gente morta também, tudo por causa do assassino. O povo andando nas ruas, Black Lives Matter. Isso, esse mesmo. Então foi basicamente isso também que aconteceu nesse episódio do Domingo Sangrento, viu? Então, em uma dessas revoltas, marinheiros assumiram o controle do encouraçado Potemkin, ancorado no Mar Negro. Então aqui, ó, tem uma gravura.
a pintura do século XX de Ivan Vladimirov, intitulada Domingo Sangrento, que representa os protestos de janeiro de 1905. A tropa czarista levanta as armas contra o povo que foge dos tiros. Ao fundo, o Palácio do Inverno, em São Petersburgo, na Rússia, certo? Aí aqui, ó, matou 1000 pessoas nessa... Sim, você tirou o print aqui? Vou tirar agora. Certo. Tira aí print. Pronto, pode passar. Ok. Aí nós temos aqui, ó, o Czar Nicolau II, sua esposa e seus 5 filhos em retrato em 1905, né? Aí tá ele, né? Ao invés de ser um bom político, um bom presidente, um bom imperador, foi um péssimo. Cedendo à pressão popular, Nicolau II prometeu convocar a Duma, o parlamento russo, e elaborar uma constituição que ampliasse a participação política. Pouco tempo depois, no entanto, Czar voltou a governar de forma autocrática, decepcionando a população urbana, certo? Aí no ano de 1905, uma grande greve atingiu as fábricas da capital São Petersburgo. Não era Moscou ainda, em 1905 a capital não era Moscou. Para organizar o movimento, os grevistas criaram um Conselho Geral Soviético dos Trabalhadores em Luta. Seguindo seu exemplo, outros sovietes surgiram em diversas cidades, reunindo não só operários, mas também camponeses e soldados que passaram a exigir reformas sociais, políticas e econômicas. Ao lado dos partidos políticos, sovietes de trabalhadores tornaram-se uma nova forma de expressão contra o regime, certo? Então, os sovietes eram um movimento, né? O movimento dos grevistas era um conselho geral de trabalhadores em luta, e eles fizeram então essa forma aí de protestar. Daí reuniu várias pessoas, né? Vários grupos políticos, trabalhadores de todos os lados se reuniram para fazer uma pressão contra o regime, esse regime de Nicolau II, que foi terrível, né? Então, aí vem ele tentou mudar, né? Cedendo à pressão popular, ele vai mudar e depois ele volta ao que era antes, né? Esse Nicolau II, o Czar Nicolau II. Aí termina ele tendo essa grande greve, né? Então vamos partindo aí para a próxima, os ideais socialistas entre os trabalhadores russos. Desde 1903, os socialistas russos estavam divididos em mencheviques e bolcheviques, certo? Em russo, minoria e maioria. Ambos lutavam por uma sociedade igualitária, mas pregavam caminhos distintos para atingi-la. Os mencheviques, liderados por Plekhanov e Martov, e mais tarde por Kerensky, pretendiam derrubar o czarismo com a Revolução Burguesa nos moldes da Revolução Francesa de 1789. Lembra do lema da Revolução Francesa de 1889? Liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, faltou eu falar aqui. Vocês sabem onde é, dos centros urbanos, qual é a capital que mais tem sindicato? Que tem o maior sindicato do Brasil? Eu não, professor. Sabe não? Alguém sabe? Não. Aquela que tem a 25 de março. Qual é o estado que tem uma rua chamada 25 de março? Vocês nunca ouviram falar da 25 de março? Oi? É São Paulo, professor? É em São Paulo. São Paulo tem umas cidades vizinhas, chamadas de ABCD. Santo André, São Bernardo, Santo André, São Bernardo, e tem a outra que é São Bernardo com C, que eu esqueci. São Caetano,
e Diadema. São essas 4 cidades que eles voltado mais para aquelas fábricas de automóveis. Todo tipo de fábrica está nessas cidades. É ao redor de São Paulo. Aí lá tem os grandes sindicatos. Daí surgiu Lula, né? O ex-presidente Lula, que ele era do sindicato lá dos trabalhadores, né? Dessas greves. Esses sindicatos fizeram grandes greves no período da ditadura militar, certo? E foi muito perseguido. Aí voltando aqui, eu falei isso porque a gente está falando da grande greve aqui das fábricas da capital de São Petersburgo. Aí agora vamos para os ideais socialistas, voltando aqui. Então, enquanto os mencheviques, que eram minoria, e os bolcheviques, que eram maioria, eles estavam lutando por uma sociedade igualitária. Mas os mencheviques, eles queriam derrubar o czarismo com a revolução nos moldes da Revolução Francesa de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, a 25 de março, ela é o principal comércio do Brasil, viu? Na época de Natal, a rua fica intransitável. Todo mundo, no período de Natal, antes da pandemia, é claro, né? Aí não tinha condição de andar na 25 de março. Hoje tem mais, né? Por causa da pandemia. Mas quando é assim, período, a pessoa durante a semana tem muita gente. Mas no período de festa, assim, de final de ano, é horrível da pessoa andar. Então muita gente vai lá para comprar, tem muita coisa boa, barata, certo? Os japoneses, chineses traz muita coisa de lá, né? Aí a pessoa compra, muito bom, é muito bom lá. Um dia eu pretendo que vocês conheçam. Aí eles acreditavam que era preciso acelerar a modernização do capitalismo russo e transformar a Duma no principal órgão de poder nacional. Somente o amadurecimento capitalista poderia levar à vitória do socialismo. Então essa era a ideia dos mencheviques, né? De pegar o Congresso, que é chamado de Duma, né? Que é o parlamento russo, e transformar ele no poder nacional, né? Um órgão principal do poder nacional. Para aí começar com ideias capitalistas e depois levar ao socialismo. Os bolcheviques, alinhados com o pensamento marxista, defendiam, o bolcheviques é a maioria, viu? Eles defendiam uma revolução socialista imediata. Pregavam, então, ó, vou botar aqui, ó, os bolcheviques, eles defendiam uma revolução socialista imediata. Os mencheviques, eles pretendiam derrubar o czar e fazer uma revolução nos moldes da Revolução Francesa. Aí os bolcheviques, espera aí que Joãozinho vai tirar o print já, eles pregavam a união dos operários e camponeses contra o czarismo e afirmavam que o poder deveria ser exercido pelos sovietes. Com os acontecimentos de 1905, lembra da grande greve que teve, né, nas fábricas de São Petersburgo, aí a divisão entre essas facções aprofundavam-se. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o papel da Rússia no conflito ampliaram mais ainda as divergências, o que levou ao rompimento definitivo entre bolcheviques e mencheviques. Pronto, Joãozinho, pode printar. Tá certo, professor? Prontinho, professor. Pronto, beleza. Aí aqui nós temos a intervenção de Vladimir Lenin no segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1903, o partido era conhecido pela sigla RSDRP. Rossiyskaya Social Demokraticheskaya Rabochaya Partiria. Então, isso aqui é quando Lenin, que ele vai se tornar o revolucionário da época, ele está aqui junto ao partido e falando sobre as ideias.
Aí agora vamos para o processo revolucionário. Processo revolucionário. Os sucessivos fracassos do exército czarista durante a Primeira Guerra Mundial aumentaram a impopularidade de Nicolau II. Oi. Aquela se pronuncia czarismo? É czarismo, Czarismo, Uhum. certo. Obrigado. Uhum. Então, ó, os sucessivos fracassos do exército czarista durante a Primeira Guerra Mundial aumentaram a impopularidade de Nicolau II e o desgaste de seu governo. No início de 1917, mais de 1,5 milhão de pessoas, de russos, haviam morrido na guerra. Boa parte do território do país estava ocupada por alemães. E no fronte, os exércitos estavam sem armas e sem suprimentos. Né? Uma catástrofe isso numa guerra, né? Aí, uma intensa crise econômica agravava a situação com o crescente desabastecimento das cidades. As dificuldades aumentaram quando a Finlândia, a Estônia e a Bessarabia e a região da Ucrânia, a rica região da Ucrânia, que existe até hoje, proclamaram sua independência. Então a Finlândia era dos russos, a Estônia também, era tudo isso aí, era parte da Rússia, né, da União Soviética. Aí eles declararam independência, criou mais ainda dificuldade, porque o abastecimento das cidades foi prejudicado, viu? Durante a guerra, viu? Porque durante a guerra a gente sabe muito bem que tem uma situação que a pessoa ela não tem condições, né? Ela não tem condições de ter alimentos, né? Falta muito alimentos. Então nós temos essas dificuldades. Espera aí, viu que eu vou botar a gente aqui nessa aula, que essa aula Bárbara, Gabriel, Gustavo, Ícaro, Isaac, Israel, João, Cadu, Levi. Então, até agora vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Tem ou não? Não, nenhuma, professor. Pois é, aí a gente passou da Primeira Guerra Mundial para Segunda Guerra Mundial, para a Revolução da Rússia, né? A Revolução Russa de 1917. Então nós temos essa questão aí, né? Essa questão essa questão da revolução. Então vão se sucedendo vários eventos dentro da própria revolução, até chegar à revolução. Então, uma das coisas por exemplo, um país que está numa guerra, ele não pode deixar faltar suprimentos nem armas, né? Porque senão perde as armas, senão perde a guerra, aliás, né? Sem arma perde a guerra. Então nós temos aqui, né, a queda do czarismo. O czarismo, né, é do imperador, viu? Czar quer dizer imperador. Em março de 1917, fevereiro no calendário russo, porque eles têm um outro calendário, né, diferente da gente. Fevereiro no calendário russo, os mencheviques lideraram um levante. E aí os populares se rebelaram e receberam o apoio dos soldados.
o czar Nicolau II, isolado, abdicou do trono. Um governo foi provisório, né, foi instalado em seguida sob o comando do príncipe Lvov, que estabeleceu a chamada República da Duma. No novo regime liberal, teve destaque a atuação do menchevique Kerensky. O novo governo decidiu manter o país na guerra, mas se desgastou com as sucessivas derrotas militares. O descontentamento popular antes dirigido ao czar transferiu-se para os mencheviques. Então vai entrar agora os bolcheviques, viu? Aí os mencheviques tomaram o poder, aí daqui a pouco vai entrar nesse contexto os bolcheviques. Os bolcheviques conquistaram a simpatia popular, sobretudo após a divulgação das teses de Abril, escritas por Lenin. Com o lema Paz, Terra e Pão, certo? Olha, aqui ó. O documento defendia a saída da Rússia da guerra, a reforma agrária e a normalização do abastecimento de gêneros de subsistência. Trotsky, por sua vez, organizava um exército dos sovietes para lutar contra o governo, a Guarda Vermelha. Então, entrou aí, saiu o czar, né? O czar Nicolau, ele renuncia, certo? Ele renuncia e o governo provisório vai ser chamado de Duma, né? Com o príncipe aí Lvov, e ele tem destaque de Kerensky. Mas o novo governo decidiu manter o país na guerra e desgostou a população, né? Com sucessivas derrotas. Então tira aí print para a gente passar. Nessa foto de 1917, soldados e civis marcharam contra o governo czarista na antiga São Petersburgo, rebatizada de Petrogrado pelo czar Nicolau II em 1914. Depois, em 1924, foi nomeada Leningrado, em homenagem a Lenin, e por fim renomeada de São Petersburgo em 1991. Viu? Aí tem aí a praça aí de São Petersburgo. Ok? Aí nós temos... Pode passar. Pode, né? Aí eu vou pedir para Micael ler isso aqui. Saiba mais. Saiba mais? É habitual começarem os livros sobre a Revolução Russa com advertência sobre uma diferença de datas relativas ao calendário. Segundo o calendário juliano, vigente na Rússia à época da insurreição, ele teria ocorrido a 25 de outubro de 1917, uma posterior mudança para o calendário gregoriano, utilizado pelos países ocidentais. Transformou essa data de 7 de novembro, enquanto a Revolução teve início em outubro pelo calendário velho, em que novembro foi de novo. Ok. Aí vamos aqui. Vamos aqui ver que tem essa diferença de datas, viu? Por causa que o calendário é diferente, certo? O calendário teve uma posterior mudança para o calendário gregoriano, que é isso que a gente estuda, que a gente utiliza, certo? E transformou a data lá aí dessa revolução no dia 7 de novembro, viu? Aí ela teve início em outubro pelo calendário velho e em novembro pelo calendário novo. Os bolcheviques no poder. Então, olha, vai ter grandes... vocês estão vendo que tem uma sucessiva revolução, luta, conflito dentro de uma situação, né? Dentro desse país aí. Vocês sabem muito bem que a Rússia é um país enorme, né? É um país enorme. E ele tem então muito conflito, né? Olha, após os conflitos armados, os bolcheviques venceram os mencheviques e assumiram o poder em 7 de novembro de 1917, ou 25 de outubro no calendário russo.
o país passou a ser, o poder passou a ser exercido pelo Conselho dos Comissários dos Povos, né? Então, o poder aqui, depois disso, foi pelo Comissário dos Povos, liderado por Lenin, que era o presidente, Trotsky, que é assuntos estrangeiros, e Stalin era assuntos internos, certo? Aí o governo bolchevique se estatizou os bancos, né? Então, é uma característica dos governos socialistas, estatizou os bancos e as indústrias. Agora, o que é estatizou, professor? É transformar em propriedade do Estado. Por exemplo, tem vários bancos que são do país, né? Aqui no Brasil é Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, mas tem outros que são privados, como Bradesco, Itaú, sei lá, tem tantos aí, Bradesco, Itaú, tem um monte, né? Nubank e não sei o que. Aí o governo estatizou os bancos e as indústrias. Então todas as indústrias foram estatizadas e os bancos também, que passaram o controle para quem? Para os trabalhadores. Então o controle ficou para os trabalhadores, né? E acabou com as grandes propriedades rurais, que começaram a ser administradas por camponeses. Então isso aqui é uma característica do socialismo. Ele acabou então com as grandes propriedades, que é chamado de latifúndio. O que é o latifúndio, professor? O latifúndio é aquela propriedade que é enorme e que não está sendo utilizada. Então o Brasil ele tem muito latifúndio, tem muitas extensões de terra. Quando você vai daqui para Campina Grande, quem já foi aqui daqui para Campina Grande? Todo mundo já foi daqui para Campina Grande? Eu não. Você já foi daqui para onde? Não foi, não? Você já foi daqui para onde? Eu já fui daqui pra Itambé. Itambé. Daqui para Itambé, você viu plantação de cana-de-açúcar, não foi? Sim, professor. Tinha muita plantação de cana-de-açúcar. Aí depois das plantações... Vai na geada. Isso, aí todo mundo aqui já viu. Daqui para Campina, daqui para Itambé. Aí tem plantações de cana... Oi? Quando eu fui pra Fuité, no ano retrasado, eu vi essas plantações. Pronto, aí tem as plantações de cana-de-açúcar. Essas propriedades, elas estão produzindo. Aí elas não são consideradas latifúndios, elas são latifúndios produtoras. Mas os latifúndios que não produzem, quando você sai, tem uma grande extensão de terra e tem uma casa bem longe. Já viram esse tipo de situação? Tem um monte de terra, não tem plantação, não tem nada, e tem uma casa bem longe. Aí tem outra casa bem distante, outra casa bem distante. Já viram isso? Já ou não? O que, professor? Deu uma travada aqui. Quando vocês vão, aí você foi daqui para Itambé. Aí daqui para Itambé tem essa parte das canas-de-açúcar, não foi? É isso? Aí quando terminou a plantação de cana-de-açúcar, você viu assim grandes terrenos sem nenhuma casa, e uma casa aqui e outra ali bem distante. Pronto, isso é chamado de latifúndio. Aí os latifúndios, eles vão ser dessa forma aí. É aquelas terras que não tem nenhuma produção, aí tem uma casa aqui e outra bem distante, e termina então não produzindo nada. Isso são os latifúndios. Então lá na Rússia, na União Soviética, essas propriedades rurais, elas passaram a ser administradas pelos camponeses. Os camponeses disseram: não, a gente não vai ficar mais com terra sem produção, sem plantação. A gente vai plantar. Não vai ficar um centímetro de terra sem plantar. Aí a pessoa vai e observa isso, né? A pessoa vai, observa isso e vê que
É preciso ter isso para que um país possa se desenvolver. Todas as terras, elas não podem ficar sem produzir nada. E aí, enquanto tem essas terras que não podem produzir nada aqui no Brasil, tem aí outras terras, elas são desmatadas ou colocadas fogo, né, na floresta, para que possa então ser criado animais. Ao invés de utilizar essas terras que estão sem ser usadas, eles preferem derrubar a mata para fazer novas terras de pastagem. Estão me escutando direito? Sim. Porque a chuva está batendo muito forte aqui, aí eu acho que vocês não estão me escutando direito. Tá dando relâmpago? Oh, meu Deus. E tá dando relâmpago, tá? Eu vi só trovão, relâmpago eu não vi não. Eu acredito em João Vitor, se ele tá dizendo que tá. Vamos lá então. Aí ó, em 1918 se firmou um acordo de paz com a Alemanha, em que a União Soviética saía da Primeira Guerra Mundial. Aí o controle do governo ficou a cargo do Partido Comunista Russo, denominação adotada pelos bolcheviques a partir de 1918. No ano seguinte, os seus membros e os dirigentes dos partidos comunistas existentes na Europa fundaram a Terceira Internacional. Então, ó, isso é importante. Também conhecida como Comintern, com o objetivo de promover a revolução no mundo todo. As antigas elites russas não aceitaram a derrota e se levantaram contra os comunistas. Os anos de 1917 a 1921 foram marcados por uma sangrenta guerra civil envolvendo o Exército Branco, apoiado pelas potências capitalistas europeias, e o Exército Vermelho, que era apoiado pelos bolcheviques. No final do conflito, a vitória coube aos revolucionários. As perdas, porém, foram grandes para os dois lados. Mais de 8 milhões de pessoas morreram por causa do confronto, das epidemias e das dificuldades econômicas. Aí aqui nós temos uma propaganda soviética para a Terceira Internacional, que era a Terceira Internacional Comunista, ou Comintern, um cartaz de 1925. Nele pode-se ler: Viva a Terceira Internacional Comunista. Aí aqui, né, nós temos os trabalhadores e a bandeira vermelha em símbolo ao trabalhador, viu? Então, ó, a carência de soldados após a Guerra Civil e o desejo de promover a integração de jovens ao ideal nacional revolucionário levaram à incorporação de crianças nas Forças Armadas. Na foto ao lado, aqui embaixo, ó, vou passar aqui, ó. Na foto ao lado, essa foto aqui embaixo, aliás, a foto é de 1923, lá em Moscou, mostra o regimento de crianças a partir de 6 anos de idade, que fazia parte do Exército Vermelho, certo? Aí Joãozinho vai tirar o print aqui e vai colocar lá no grupo. Ok. Aí os desdobramentos da Revolução. Em 1921, para enfrentar a grave crise provocada pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, o governo de Lenin instituiu um plano para reativar a economia russa. Então, esse plano foi conhecido como Nova Política Econômica. Algumas práticas capitalistas foram readmitidas, como a produção privada de manufaturas, o pequeno comércio particular, a entrada de capitais estrangeiros e a venda de produção dos camponeses do mercado. A medida foi defendida por Lenin como um passo atrás para dar 2 passos à frente.
Ela foi considerada um recuo provisório ao capitalismo para assegurar a consolidação do Estado socialista. Em 1922, diversos estados europeus e asiáticos do antigo Império Czarista aderiram ao governo revolucionário, chamando assim, constituindo a República Socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, uma nova Constituição definiu a estrutura do poder, né? Então, eles vão ter uma nova Constituição. Eles disseram que ia ter o Conselho dos Comissários do Povo, que veio a somar o Soviete Supremo, formado por representantes das sovietes rurais e urbanos de todas as repúblicas. Ele elaborava as leis e elegia um comitê executivo, o Presídio. O Supremo era supervisionado pelo Partido Comunista da União Soviética, e quem controlava o partido, portanto, dominava toda a estrutura de poder. Então, isso aqui é bem importante. Aí teve que, por isso que eu grifei isso aqui tudinho. Pode tirar print. Olha aí o tamanho da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1924, né? Ela tá lá em cima, ó, do mapa mundi, e olha o tamanho que é. Aí tinha a Bielorrússia, que é a atual Belarus, que lá tem um ditador, ele tá há mais de 30 ou 35 anos no poder, certo? Aí tem a Ucrânia, tem a Geórgia, a Armênia, Azerbaijão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, Tajiquistão, certo? Tinha todas esses países aí, ok? E lembrar que depois disso vai ter, depois de tudo isso, depois que o país for formado, tudinho, vai ter uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, viu, na Ucrânia. Então a usina vai explodir, é o maior acidente radioativo do mundo. Aí agora perdeu a posição porque Fukushima também teve aí essa explosão, né, do reator nuclear lá em 2000, acho que é 2011 que teve o acidente de Fukushima. Entenderam até agora? Sim, professor. Certo. Então, olha, Lenin vai criar a nova política. Depois da nova política, dentro dessa nova política, ele vai ter traços do capitalismo, que ele disse assim, é melhor dar um passo atrás para dar lá na frente 2 passos. E daí ele fez a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muitos outros países europeus e asiáticos se uniram a essa ideia e se uniram à União Soviética. Eles fizeram uma nova Constituição, fizeram o Conselho dos Comissários do Povo, o Soviete Supremo, o Presídio, certo? Que era aquele comitê executivo, né, que elegia lá, o Soviete Supremo elegia esse comitê executivo, Supremo, Presídio, e de lá eles começaram esse Soviete Supremo ele era supervisionado pelo Partido Comunista. Então, nós vamos aqui, o nascimento do stalinismo, certo? Depois desse a gente vai parar, viu? Já tá dando a hora. Em 1924, Uma pergunta. diga, Depois dessa aula de história, qual a próxima? vai ser português. Tá certo. Aí vai ter uma pausa para vocês escreverem isso no caderno, para dar, vocês vão ter 50 minutos para escreverem. Aí, se não der tempo, vocês escrevem à tarde. Aí vai ter aula de português, viu? Tá certo. Tá certo? Nada. Aí, ó, o nascimento do stalinismo. Em 1924, Lenin faleceu,
e Trotsky e Stalin disputavam o poder, divergindo sobre o destino do socialismo soviético. Trotsky queria a difusão imediata da revolução para o mundo e Stalin defendia o desenvolvimento e a consolidação do socialismo na União Soviética. E só depois disso expandia a revolução. Quem ganhou a disputa foi Stalin e em 1929 Trotsky foi expulso do país, refugiando-se no México, onde foi assassinado em 1940 por um militante stalinista. Seus aliados na União Soviética foram perseguidos e eliminados. Então, Stalin começou a ser um ditador, né? Durante o governo de Stalin, 1924 a 1953, o Partido Comunista impôs a centralização política, econômica e administrativa da União Soviética. Acabavam de vez a autonomia e o poder de ações dos soviéticos. A partir de 1928, Stalin estatizou todas as propriedades e estabeleceu uma coletivização forçada do campo, transformando em propriedade estatal as terras e tudo que nelas fosse produzido. Foram criados então os kolkhozes, as cooperativas, e os sovkhozes, que eram as fazendas estatais. Então isso é bem importante, viu? Isso aqui é importante, certo? Aqui também diz que ele começou a perseguir, né? Aí Stalin ganhou a disputa, Trotsky foi expulso do país, foi assassinado em 1940 por um militante stalinista, certo? Aí seus aliados também foram perseguidos. Então isso aí é para você printar. Já printou de cima, não foi? Printou esse? Printei, professor. Agora printe esse aqui de baixo. Pode passar. Ok. Aí a gente tem aqui, ó, camponeses de vários cantos da União Soviética resistiram, escondendo-se com suas colheitas nas florestas. Os mais ricos mataram seu rebanho em vez de entregá-los ao Estado. Essa situação levou à fome, responsável pela morte de cerca de 6 milhões de pessoas. A resistência dos camponeses foi vencida à força. Os que se negavam foram assassinados ou presos nos campos de trabalho forçado em regiões remotas do país. Em 1928, Stalin substituiu a NEP por uma política de planificação econômica, denominada de planos quinquenais, certo? É tanto que ele foi tão odiado que derrubaram todas as estátuas em homenagem a ele, certo? O realismo socialista, a escola artística que se opôs a serviço do comunismo, exaltava o trabalhador por meio do cinema, da poesia, da literatura e da música. Acima, o Monumento dos Trabalhadores de Veramokhin, inaugurado em 1936 em Moscou. Aí os planos quinquenais, para a gente terminar. Eu vou pedir para João ler. João, lê aí. Esse saiba mais? Eu saiba mais. Plano quinquenal. Depois que Renan Stalin estabeleceu um método de produção de apontar por parte individual a alcançar a liderança e política mundial. Toda a nação foi mobilizada para essa tarefa. Os dois primeiros planos quinquenais, 1928 a 1932 e 1933 a 1938, visavam industrializar o país. A área da Rússia asiática foi industrializada nesse período. As regiões geladas com paz passaram a ser cultivadas. E daí aumentou cerca de 4%. Houve também novos investimentos em indústria bélica e no exército brasileiro. No entanto, essa industrialização acelerada trouxe grandes sacrifícios impostos aos povos. Fábricas que deterioravam potência erguida das peças e com materiais baratos e a fabricação de bens e construções. Em segundo plano, em favor da indústria de base. Ok, então vocês veem aí que teve uma grande industrialização, mas
no final teve essa dificuldade toda, né? Então, um problema sério, viu? Certo? Francisca, 5 minutos. Vou mandar o sexto. Aí, ó, esses são os planos quinquenais, né? Então a Revolução Russa não promoveu uma onda revolucionária, certo? Aí a revolução, ela não foi essa revolução russa, não foi essa revolução mundial, nem pôs fim ao sistema capitalista. Como desejavam Lenin e os bolcheviques. Teve impacto mundial, incluindo o Brasil, inspirando vários movimentos socialistas. A revolução estimulou a fundação de partidos comunistas em todo o mundo, como o Partido Comunista Alemão, em 1919, o Partido Comunista Chinês, em 1920, e o Partido Comunista Brasileiro, em 1922, e muitos outros. Para evitar uma possível revolução, os governantes dos países capitalistas intensificaram a repressão aos movimentos e às organizações que considerassem ameaçadoras. Aí você tira o print daqui, tirou o print daqui. E tira o print daqui para encerrar. Certo? Então, como eu disse a vocês, né? Surgiu então a pressão dos países capitalistas e começou a começou então a difundir aquela ideia de que os comunistas comiam crianças e tal e tudo mais. Então a gente vai ver isso na próxima aula, aí vai estudar mais. Ai, faltou isso aqui. Tira a print disso aqui para copiar o resumo do capítulo todinho. Tira aí o print. Tirou o print direitinho? Tá tudo ok? Pronto, então bom dia, até daqui a pouco. Tchau.